Era tarde da noite, e eu voltava para casa depois de um dia longo de trabalho. A estrada deserta cortava o interior do estado, cercada por campos escuros e algumas poucas árvores retorcidas pela ventania. O silêncio dentro do carro era quebrado, apenas pelo som monótono do motor e o farfalhar do vento contra as janelas. Foi então que a vi, uma mulher, à beira da estrada, sozinha, envolta por um vestido branco longo, quase brilhando sob o luar pálido. Seus cabelos negros e desgrenhados caíam sobre os ombros, e seus braços magros estavam cruzados sobre o peito, como se tentasse se aquecer. Ela olhava diretamente para mim, os olhos grandes e fundos. Diminuí a velocidade instintivamente. O que uma mulher fazia ali, no meio do nada, àquela hora? Meu primeiro pensamento foi que alguém poderia tê-la abandonado, ou talvez seu carro tivesse quebrado. Hesitei, mas no fundo, algo dentro de mim me obrigava a parar. Baixei o vidro um pouco e perguntei: "Você precisa de ajuda?" A mulher se inclinou levemente para a frente. Agora, sob a luz interna do carro, percebi que seu rosto era pálido demais, quase sem vida. "Me leva até em casa?" Sua voz saiu baixa, rouca, como se não falasse há muito tempo. Senti um arrepio subir pela minha espinha, mas forcei um sorriso e destravei a porta. Ela entrou sem dizer mais nada, sentando-se rigidamente no banco do passageiro. Um cheiro estranho se espalhou pelo carro, uma mistura de terra molhada e algo apodrecido. "Onde você mora?" perguntei, tentando disfarçar meu desconforto. Mais à frente, depois da curva. Dirigi em silêncio, ocasionalmente lançando olhares discretos para ela. Seu olhar estava fixo na estrada, sem piscar, as mãos pálidas repousando no colo. A cada quilômetro, o ar dentro do carro parecia ficar mais pesado. Minha respiração se tornava difícil, como se algo invisível pressionasse meu peito. O cheiro estranho se intensificava. Foi quando percebi o espelho retrovisor. Ela não estava refletida nele. Um frio cortante tomou meu corpo. Meus dedos se apertaram no volante e meu coração martelava dentro do peito. A estrada seguia escura e vazia, mas minha mente gritava para que eu parasse o carro, para que eu a expulsasse dali. Eu estava dirigindo para longe de tudo, para um destino que não conhecia, com algo que claramente não deveria estar ali. "Falta pouco." A voz dela soou baixa, quase um sussurro. Chegamos à curva. À frente, um pequeno portão enferrujado se erguia, ladeado por um caminho de pedras que levava a um casarão abandonado. A casa era enorme, mas estava em ruínas, janelas quebradas, paredes carcomidas pelo tempo e trepadeiras se espalhando como garras sobre a estrutura. "Chegamos", ela disse. Foi então que olhei para ela novamente. Ela estava me encarando, um sorriso sinistro se formando em seus lábios pálidos. Sua pele parecia diferente, rachada, escura em alguns pontos, como se estivesse se decompondo. O cheiro apodrecido ficou insuportável. Meu instinto assumiu o controle. Pisei no acelerador e disparei pela estrada, deixando a mulher para trás. O coração martelava descontrolado, minha visão turva pelo terror. Mas quando olhei pelo retrovisor, meu sangue gelou. Ela estava ali, sentada no banco de trás, sussurrando. Eu disse que queria ir para casa. Meu coração disparou e minhas mãos tremiam no volante. O carro parecia menor, sufocante, como se a própria escuridão se fechasse ao meu redor. Minha mente gritava para não olhar para trás, mas era impossível ignorar aquela presença, fria atrás de mim. Eu disse que queria ir para casa. A voz dela ressoou, baixa e sombria. Meus olhos foram atraídos pelo retrovisor. O que vi me fez soltar um grito. O rosto da mulher estava deformado. Sua pele, antes apenas pálida, agora se desintegrava em pedaços, revelando carne escurecida por algo que parecia podridão. Seus olhos estavam vazios, profundos como um poço sem fundo, e um sorriso largo, antinatural,
cortava seu rosto de um lado ao outro. Meus instintos entraram em pânico. Sem pensar, girei o volante com força, tentando expulsá-la de alguma forma, como se o movimento brusco pudesse quebrar seu domínio sobre mim. O carro derrapou, os pneus guincharam e por pouco não saí da estrada. "Me deixe sair!" gritei, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. A risada dela foi a pior parte. Era baixa no começo, quase um eco dentro da minha cabeça, mas foi crescendo, se tornando um som distorcido, algo que não era humano. Então, de repente, o silêncio. Olhei pelo retrovisor novamente. Ela não estava mais lá. O banco traseiro estava vazio, como se nunca houvesse ninguém ali. Minha respiração estava irregular, minha camisa colada ao corpo pelo suor frio. Reduzi a velocidade e tentei controlar meu coração. O cheiro podre que antes impregnava o carro havia desaparecido. Tudo parecia normal, até que algo me fez pisar no freio com força. Na beira da estrada, a poucos metros à frente, estava ela em pé, exatamente como antes. Seus olhos fundos me encaravam e o mesmo sorriso se alargava em seu rosto morto. Aterrorizado, acelerei. Passei direto por ela, sem olhar para os lados, sem sequer piscar. Só parei quando avistei luzes de um posto de gasolina mais adiante. Saltei do carro, trêmulo, quase tropeçando. O frentista, um homem velho, de olhos cansados, me olhou com curiosidade. "Você tá bem, moço? Parece que viu um fantasma." Engoli em seco, ainda sem fôlego. Eu peguei uma carona. Uma mulher na estrada. O velho me lançou um olhar pesado e balançou a cabeça lentamente. "Ah, então foi você." Minha pele se arrepiou. "O que quer dizer com isso?" Ele suspirou, cruzando os braços. "Você não é o primeiro, nem vai ser o último." Seu olhar se voltou para a estrada escura. "Dizem que, há muitos anos, uma moça foi morta ali, bem naquela curva. Pegou carona com um sujeito que nunca chegou a levá-la para casa. Desde então, ela sempre espera, sempre esperando alguém que finalmente termine sua viagem." Meu sangue gelou. "E o que acontece com quem para?" Perguntei, a voz quase sumindo. O frentista me encarou por um longo tempo antes de responder. "Alguns vão embora. E nunca. Mas voltam. Outros..." Ele fez uma pausa como se escolhesse bem as palavras. "São encontrados dias depois, com o carro abandonado na estrada, com o rosto contorcido de puro terror." Meus olhos se arregalaram. "Se eu fosse você," continuou o frentista, "nunca mais passaria por aqui de madrugada." Olhei novamente para a estrada escura. A curva já não estava mais à vista, mas algo dentro de mim dizia que, se eu voltasse para lá, ela ainda estaria esperando. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já passei por todo tipo de estrada, já dormi em postos de gasolina duvidosos, já ouvi histórias que fariam qualquer um duvidar da própria sanidade. Mas nada se compara ao que vivi naquela noite. Eu estava transportando uma carga de grãos pelo interior do estado, uma estrada longa e deserta, com poucos postos e quase nenhum movimento. Era madrugada, e a neblina densa tornava tudo mais sombrio. Apenas os faróis do caminhão cortavam a escuridão. Foi então que senti o impacto. O caminhão puxou para a direita, um tranco seco no eixo traseiro. O barulho inconfundível de borracha, estourando, ecoou na estrada silenciosa. "Droga!" resmunguei, puxando o veículo para o acostamento. Desci, lanternando o pneu traseiro. Estava arrebentado, praticamente em tiras. Eu sabia que teria que trocar ali mesmo. Não havia sinal de vida por perto, só a estrada engolida pela neblina e o som de grilos na vegetação alta ao redor. Peguei as ferramentas, respirei fundo e comecei a troca. Já fiz isso centenas de vezes, mas naquela noite algo estava diferente. O silêncio estava errado.
Não havia o barulho do vento balançando as árvores, nenhum ruído distante de motor, nem mesmo o canto de um passarinho. Noturno, só um silêncio opressor. Olhei ao redor. A neblina parecia ter ficado mais espessa, como se me cercasse de propósito. Um arrepio subiu pela minha espinha. Foi então que ouvi um estalo seco, como passos pesados sobre folhas secas. Me virei rápido, apontando a lanterna para a vegetação. Nada, apenas o mato balançando levemente. Engoli em seco e continuei. Talvez fosse só um bicho, um tatu, um cachorro perdido. Mas então os passos voltaram. Mais perto, minha respiração ficou presa no peito. Levantei devagar, segurando a chave de roda como se fosse uma arma. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu firme, mas algo dentro de mim já sabia que eu não queria ouvir uma resposta. Silêncio. Voltei para o serviço, apressando a troca do pneu. Minha mão suava tanto que a chave quase escorregou. Meu coração batia acelerado e foi então que senti um sopro gelado atrás de mim. O ar fugiu dos meus pulmões. Virei-me num pulo, os olhos arregalados. Nada, mas algo estava errado, muito errado. O caminhão estava mais longe do que antes, como se tivesse sido arrastado para trás. O pânico me tomou por completo. Isso não fazia sentido, não era possível. Foi quando ouvi a risada, baixa, rouca, atrás de mim. Girei a lanterna desesperado e então vi. No meio da neblina, entre as árvores, retorcidas da estrada, havia algo me olhando. Uma silhueta alta, magra, os braços anormalmente longos. O rosto não era bem um rosto. Era uma sombra, com 2 olhos fundos e vazios, que pareciam me sugar para dentro deles. A risada continuava. Soltei tudo e corri. Corri para dentro do caminhão, bati a porta e girei a chave. O motor demorou a pegar. "Anda, anda, anda!" Eu gritava pisando no acelerador. A coisa começou a se mover. Devagar, como se soubesse que já me tinha em suas mãos. Os faróis iluminaram sua silhueta e por um segundo pareceu sorrir. O motor finalmente rugiu e o caminhão deu um tranco para frente. Eu não olhei para trás. Dirigi sem parar até encontrar um posto. Parei o caminhão tremendo, sem fôlego, o peito queimando. O frentista me olhou estranho quando desci. "Você tá bem, parceiro? Parece que viu um fantasma." Não respondi. Apenas fui até a traseira do caminhão para ver o pneu que eu tentava trocar. Meu sangue gelou. O pneu estava intacto. Não havia sinal de que tivesse furado, mas havia algo. Uma marca no para-choque traseiro, como se garras enormes tivessem tentado me segurar ali. Desde aquela noite, nunca mais viajei por aquela estrada. E sempre, antes de trocar um pneu na estrada, eu olho 2 vezes para trás, só para ter certeza. Meu corpo inteiro tremia. O frentista continuava me encarando, esperando uma resposta. Mas o que eu podia dizer? Que alguma coisa me seguiu na estrada. Que o pneu que eu tinha certeza de que havia furado estava ali, perfeito, como se nada tivesse acontecido. Minhas mãos ainda estavam sujas de graxa, mas a chave de roda que eu usava não estava mais comigo. Eu sabia que havia deixado no chão ao lado do caminhão, mas, ao olhar para baixo, vi que o asfalto ali estava limpo, sem ferramentas, sem marcas de nada. Engoli em seco e me forcei a responder. Só tô cansado." O frentista soltou um riso fraco. "Sei como é, mas olha, essa estrada tem fama. Não é a primeira vez que vejo alguém chegar aqui pálido desse jeito." Minha espinha gelou. "Como assim?" Ele limpou as mãos num pano velho e apontou para a estrada. "Dizem que há muitos anos um caminhoneiro sumiu ali. Ninguém nunca encontrou o corpo, só o caminhão abandonado no meio da pista. Mas a coisa mais estranha," ele abaixou a voz, "é que encontraram marcas de arranhões no caminhão dele, iguais a essas aí no seu para-choque." Minha boca ficou seca
E o que aconteceu com ele? O frentista suspirou. Ninguém sabe. Só dizem que de tempos em tempos algum caminhoneiro sente o pneu furar bem naquela curva, para trocar, e nunca mais é visto. Minhas pernas quase falharam. Aquilo não podia ser coincidência. Sem dizer mais nada, paguei pelo diesel e voltei para o caminhão. Liguei o motor, tentando ignorar as mãos trêmulas no volante. Antes de partir, olhei pelo retrovisor. O frentista ainda estava parado lá, me observando. Mas não era só ele. Atrás dele, na beira da estrada, na neblina, havia algo, uma sombra alta. 2 olhos fundos e vazios. Meu peito apertou. Pisei no acelerador e fui embora dali. Mas até hoje, algumas noites, quando estou dirigindo sozinho, às vezes vejo algo pelo retrovisor. Às vezes ouço passos na estrada, mesmo quando não há ninguém ali. E de vez em quando sinto um sopro gelado na nuca, como se alguém ou algo ainda estivesse esperando sua próxima vítima. Ser caminhoneiro é uma profissão solitária. A estrada é um mundo à parte, onde o tempo corre diferente e o silêncio pesa mais do que qualquer carga. Mas, depois do que vivi, aprendi que o pior inimigo de um caminhoneiro não é o cansaço ou o sono. É aquilo que vem quando a gente fecha os olhos por tempo demais. Eu estava dirigindo há quase 15 horas seguidas, tentando entregar uma carga de bobinas de aço dentro do prazo. Minha cabeça pesava, os olhos ardiam. Sabia que precisava parar, mas faltavam menos de 50 quilômetros até o posto mais próximo. O erro foi achar que conseguiria aguentar. No meio da estrada deserta, meus olhos piscaram pesados. Apenas 1 segundo. Só 1 segundo. E, então, tudo mudou. Abri os olhos e percebi que não estava mais dirigindo. O caminhão estava parado no acostamento, os faróis iluminando um pedaço escuro da estrada. A cabine parecia estranha, mais apertada do que o normal, como se eu estivesse dentro de um espaço menor. Tentei mexer os braços. Nada. Minhas pernas? Também não. Um gelo subiu pela minha espinha. Estava preso, paralisado, apenas com os olhos abertos, e foi então que percebi. Eu não estava sozinho. Pelo canto da visão, no banco do passageiro, alguém me observava. Não consegui virar a cabeça, mas senti a presença, uma silhueta escura, imóvel, sentada ao meu lado. Não respirava, não fazia som, mas eu sabia que me olhava. O pavor tomou conta de mim. Queria gritar, correr, sair dali, mas meu corpo não obedecia. Então a coisa começou a se mover. Lentamente inclinou-se em minha direção. Um cheiro podre preencheu a cabine. Algo frio, úmido, encostou no meu braço. A única coisa que consegui mover foram meus olhos. Olhei para o retrovisor e vi. O rosto não era bem um rosto. Era uma mistura disforme de carne escurecida, olhos fundos e uma boca que parecia grande demais para ser humana. Ela abriu um sorriso e sussurrou: "Acorda." Pisquei e de repente estava dirigindo de novo. O caminhão guinou para o lado e eu puxei o volante com força para evitar sair da pista. Minhas mãos suavam, meu coração batia forte. Olhei para o banco do passageiro, vazio. Mas o cheiro ainda estava ali. Parei no primeiro posto que vi. Desci do caminhão, respirando fundo, tentando me acalmar. Um frentista me observou com curiosidade. "Tudo certo, parceiro?" "Parece que viu um fantasma." Respirei fundo antes de responder. "Acho que tirei um cochilo na estrada." Minha voz saiu trêmula. Ele balançou a cabeça devagar. "Você deu sorte, então." Franzi a testa. "Como assim?" O frentista apontou. Para uma velha placa de alerta na beira da estrada, quase escondida pela ferrugem e pelo mato. "Não durma na pista. Ele vem quando você fecha os olhos." Engoli em seco. Olhei para trás, para a cabine do meu caminhão. O banco do passageiro estava ligeiramente afundado, como se alguém ainda estivesse sentado ali.